Fala pessoal, ultimamente aqui no canal nós temos falado sobre como que o orgulho nos afasta da graça de Deus e como que a humildade é uma condição para recebê-la. E hoje, através desse vídeo, eu quero continuar falando sobre isso, através de algumas histórias na Bíblia, em que Deus na prática resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Nós vamos nos aprofundar ainda mais nessas verdades. Essas histórias vão nos ensinar a diagnosticar, através de alguns sintomas, a presença do orgulho no nosso coração. Algo que nós precisamos compreender é que todos nós somos inclinados à soberba e ao orgulho. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, Paulo reconhece a inclinação dele à soberba, declarando o seguinte: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte." Paulo reconheceu que ele recebeu profundas revelações, e para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse com essas revelações, o Senhor colocou um espinho na carne, que, segundo as palavras dele mesmo, foi necessário para que ele não se exaltasse. Nós precisamos entender que muitas situações Deus vai permitir que aconteçam nas nossas vidas, para que a glória seja toda dele, para que a gente não se ensoberbeça. A primeira história que eu quero compartilhar com vocês fica lá no livro de Juízes, no capítulo 6, 7 e 8. É a história de um homem chamado Gideão, um juiz que Deus levantou para livrar Israel da opressão dos midianitas. Lá no capítulo 6, no versículo 14, nós vamos ler sobre o chamado de Deus a Gideão. O Senhor disse a ele o seguinte: "Então se virou o Senhor para Gideão e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Depois de ouvir do Senhor, vai nessa sua força, Gideão reage respondendo o seguinte no versículo 15. E Gideão lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Depois de ouvir de Deus, vai nessa sua força, Gideão responde: eu sou o menor dos menores, o mais pobre dos pobres. Eu me pergunto, que força é essa que Deus enxergou em Gideão que o próprio Gideão desconhecia ter? Para entender isso, nós vamos voltar lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo ouviu do próprio Deus: a minha força, o meu poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Depois de ter ouvido isso, Paulo declarou: eu me gloriarei, me alegrarei na minha fraqueza, a fim de que o poder de Deus repouse sobre mim. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Em outro momento ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Algo que nós precisamos entender: um coração humilde, um coração pobre de si mesmo, que reconhece as suas limitações e as suas fraquezas, é um coração apto a receber a força e o poder de Deus. Voltando para a história de Gideão, a força que o Senhor enxergou nele não vinha dele, mas vinha do próprio Deus. No capítulo 7 do livro de Juízes, nós vamos ler o momento em que Gideão levanta 32 mil homens para libertar Israel dos midianitas. E nesse momento nós vamos falar sobre dois sintomas que revelam a presença do orgulho nos nossos corações. O primeiro deles é o medo. O Senhor disse no versículo 2 o seguinte a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria glória me livrou. Diz ao povo, Gideão: quem for tímido e medroso, volte para casa e se retire do exército. Nesse texto nós vamos começar a ler o momento em que Deus começa a limpar o exército da soberba e do orgulho. E ele faz isso tirando os soberbos do meio do exército. Lá em João, na primeira epístola de João, nós vamos ler que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor é o amor de Deus.
e aqueles que confiam e descansam no amor de Deus, eles são livres de todo o medo. O medo é um sinal claro de que nós não confiamos no amor de Deus, que nós não confiamos no Senhor, mas que nós confiamos em nós mesmos. Aqueles que voltaram para casa, nós vamos ler nesse texto que dos 32 mil homens, 22 mil voltaram para casa porque tinham medo. Ou seja, 22 mil homens confiavam neles mesmos. Aqueles 22 mil homens, se fossem para a batalha, para a guerra, eles iriam voltar dizendo: nós livramos Israel e não o Senhor. O Senhor, então, através desse primeiro sintoma, que é o medo, limpa o exército, tira 22 mil homens. E sobraram apenas 10 mil homens. Mas aí o Senhor disse, né, aqui no versículo 4, ele diz o seguinte sobre esses 10 mil homens: ainda há povo demais, faz eles descerem as águas. E aqueles que beberem as águas, a água, pegando a água com a mão e levando até a boca, com esses você vai libertar Israel dos midianitas. E somente 300 homens levaram a água até a boca. Os outros 9.700, eles se abaixaram olhando para a água e lamberam a água de joelhos. E isso nos ensina o seguinte, que a falta de vigilância também é um sinal claro de orgulho e de soberba. Jesus vai ensinar lá no Sermão do Monte, dizendo para os seus discípulos que estavam dormindo. Ou seja, estavam dormindo, não estavam vigiando, não estavam vigilantes. Ele disse: orai e vigiai sem cessar. O espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, nós precisamos vigiar sem cessar, porque a nossa carne é fraca. A nossa carne é inclinada àquilo que não agrada a Deus. E quando nós estamos confiados, seguros em nós mesmos, achando que nós podemos prevalecer contra o orgulho, contra a soberba, contra o pecado, que nós somos bons, né, que nós somos puros, quando nós estamos confiados em nós mesmos, nós iremos cair. A soberba precede a queda. Aqueles homens que viraram o rosto para a água eram homens que não vigiavam, eram homens negligentes. A falta de vigilância aponta para a presença da soberba. Aqueles que levaram a água até a boca, lambendo como cão, enquanto eles bebiam a água, eles continuavam vigilantes, vigiavam sem cessar. Aqueles que vigiam sem cessar é aqueles que reconhecem as suas limitações, as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade em relação à sua própria natureza, em relação à carne. Essa é uma posição de humildade. Aqueles que vigiam são humildes. E foi com esses 300 que o Senhor livrou Israel dos midianitas. Uma lição que essa história deixa para mim, que eu quero compartilhar com vocês, é a seguinte: muitas vezes nas nossas vidas, Deus vai fazer com que coisas que eram possíveis humanamente falando, possíveis para nós, o Senhor vai tornar essas coisas impossíveis para que a glória seja dele. Perceba que com 32 mil homens, humanamente, talvez fosse possível Israel prevalecer sobre os midianitas. Com 10 mil homens, talvez fosse possível, na força daqueles homens, eles prevalecerem contra o povo inimigo. Mas com 300 era impossível. Deus tornou uma batalha possível e impossível para que a glória fosse dele. E às vezes é assim na nossa vida. O Senhor transforma conquistas possíveis em impossíveis, para que a gente saiba que foi ele que fez, para que a gente dê toda a glória e toda a honra ao Senhor. Muitas vezes o Senhor vai fazer isso para tornar o nosso coração humilde. Muitas vezes o Senhor vai permitir o enviado de Satanás um espinho na carne, para que a gente não se ensoberbeça. Precisamos compreender essas coisas. No final da história de Gideão, no capítulo 8, nós vamos ler o momento em que o povo chama Gideão e tenta fazer dele um rei.
capítulo 8, versículo 23, diz assim, ó, a partir do 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós. Aí no versículo 23, Gideão responde, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Gideão não, em momento nenhum, ele buscou a própria glória, buscou dominar, se exaltar diante daquele povo. A preocupação de Gideão o tempo todo era que o Senhor reinasse, governasse sobre o povo, é que o Senhor dominasse sobre o povo, é que o Senhor fosse exaltado. A história de Gideão vai nos trazer uma revelação de que os céus estarão sempre abertos para aquele que é humilde de coração, para aquele que glorifica e exalta o Senhor em tudo aquilo que faz. Gideão foi um homem que, desde o momento em que ele foi chamado até o momento de sua morte, o coração dele permaneceu humilde. E os céus permaneceram abertos. A graça do Senhor foi constantemente derramada sobre a vida dele e de sua família.